Olá, seja bem-vindo ao Momento Vida e Saúde. Eu sou a doutora Daniela Cano, médica nutróloga e do estilo de vida também. Você troca o açúcar pelo adoçante acreditando que está fazendo uma escolha mais saudável? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Durante muitos anos, os adoçantes foram apresentados como uma solução simples para quem queria emagrecer, controlar a glicose ou evitar os problemas causados pelo excesso de açúcar. Mas a ciência começou a olhar com mais atenção para o que acontece quando essas substâncias são consumidas por muitos anos. E foi justamente por isso que em 2023 a Organização Mundial de Saúde mudou sua orientação sobre os adoçantes sem açúcar. Depois de analisar diversos estudos científicos, a Organização Mundial de Saúde concluiu que eles não devem ser utilizados como estratégia principal para perda de peso ou prevenção de doenças crônicas. Mas calma! Isso não significa que usar adoçante ocasionalmente seja perigoso. A mensagem é mais simples. Os benefícios que se imaginava encontrar não aparecem de forma consistente nos estudos de longo prazo. E isso surpreendeu muita gente. A lógica parecia perfeita. Retirar o açúcar e colocar algo doce sem calorias deveria ajudar a emagrecer, não é? Mas na prática, o resultado não foi tão simples assim. Alguns estudos observaram que pessoas que consumiam adoçantes regularmente não apresentavam perda de peso significativa ao longo dos anos. Em alguns casos, houve até associação com maior ganho de peso e aumento do risco de diabetes tipo 2. Mas por que isso pode acontecer? Uma das hipóteses é que o nosso cérebro não responde apenas às calorias. Ele responde também ao sabor. Quando nós sentimos um sabor muito doce, o organismo se prepara para receber energia. Mas, quando essa energia não chega, alguns pesquisadores acreditam que isso pode interferir nos mecanismos de fome e saciedade. Traduzindo para o seu dia a dia, a pessoa toma um refrigerante zero, mas continua sentindo vontade de comer algo doce logo depois. E outro ponto que tem chamado a atenção dos cientistas é a microbiota intestinal. Você já ouviu falar que o intestino é chamado de segundo cérebro, não viu? Isso acontece porque trilhões de bactérias vivem ali e participam também da digestão, da imunidade e até do metabolismo. Alguns estudos sugerem que determinados adoçantes podem alterar o equilíbrio dessas bactérias. E ainda existem muitas perguntas sem resposta, mas sabemos que um intestino saudável está ligado ao melhor controle do peso, da glicose e da inflamação. Também vale lembrar que nem todos os adoçantes são iguais. Existem adoçantes artificiais, como aspartame, a sacarina e sucralose, e também os chamados adoçantes naturais, como a estévia. Mas atenção, natural não significa automaticamente melhor. Muitos produtos vendidos como naturais passam por muitos processos industriais e costumam ser misturados com outras substâncias para melhorar o sabor. Por isso, o mais importante continua sendo ler os rótulos e entender o que estamos consumindo. E outro assunto que ganhou destaque recentemente foi o aspartame. Em 2023, uma agência ligada à Organização Mundial de Saúde classificou essa substância como possivelmente carcinogênica. E esse termo pode assustar, mas ele precisa ser entendido corretamente. Ele significa que existem evidências limitadas e que mais pesquisas são necessárias. Não significa que quem usa aspartame vai desenvolver um câncer. Por isso, os especialistas continuam reforçando a importância da moderação e do consumo dentro dos limites considerados seguros. Mas então surge a pergunta mais importante: o que fazer? A resposta talvez seja mais simples do que parece. Em vez de procurar um substituto para manter tudo muito doce, nós podemos reaprender a apreciar sabores mais naturais. E a boa notícia é que o paladar se adapta. Quando você reduz gradualmente o açúcar ou o adoçante do café, do chá, dos sucos, as papilas gustativas da língua começam a se reajustar. E em poucas semanas, aquilo que antes parecia sem sabor pode se tornar muito agradável. E você também pode usar frutas maduras para adoçar receitas, além de ingredientes como canela, baunilha, coco, cacau, que aumentam a percepção de doçura sem precisar adicionar açúcares. O objetivo não é viver em restrição contínua. É diminuir a dependência do sabor excessivamente doce e redescobrir o sabor dos alimentos como eles realmente são. A saúde não está apenas em trocar um produto por outro, ela está em transformar hábitos. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuide dele com equilíbrio, sabedoria e gratidão. E participe do Clube Vida e Saúde.
Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E de segunda a sexta, acompanhe o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. E até o nosso próximo encontro.